A caçada na névoa. A floresta sangrava névoa naquela noite. Cidos das árvores ancestrais, uma pequena corça cambaleava, deixando rastros de sangue na terra úmida. Tinham sido quebradas metodicamente, não para matar, mas para prolongar o sofrimento. Risadas ecoavam como vidro moído. Corre mais um pouco, criaturinha. A voz era aguda, repleta de prazer sádico. Tediante quando é fácil demais. Ira emergia da bruma montado em seu javali de guerra, uma besta modificada pendurada ao ombro, com a excitação da tortura. A palha ria enquanto segurava uma tocha, iluminando o caminho da vítima. Foi artista na crueldade, disse ele ajeitando a coroa de ossos pequenos que decorava sua cabeça. Mas cuidado, território dele. Do lobo, o da madeira cuspiu no chão. Que venha. Seria um troféu digno para minha coleção. Caiu. Encontraram a escuridão à frente, e ali entre as sombras 2 brasas douradas a observavam, até ser tarde demais. Massa solidificada, seu corpo magro e alto interpondo-se entre os caçadores e a presa. Os olhos apenas uma tristeza antiga e profunda. Chega, disse ele, e sua voz era baixa como trovão distante. Eu a tocha teatral. Vejam só, o monstro em pessoa, o devorador de crianças, o demônio da floresta, performática como se houvesse uma plateia invisível. Protegendo sua próxima refeição, criatura. Mentira. O lobo não se moveu, mas sua presença cresceu, ocupando o espaço como uma advertência. Deixem a corça. Beleza. Esta noite não precisa terminar em sangue. Não? O da madeira apontou a besta. Acho que já terminou. O lobo a desviou com uma das patas, mas não revidou. Nunca revidava. Violência. Era o mito que o precedia. Corram de volta e contem, disse o lobo, seus olhos fixos nos irmãos. O monstro não os atacou novamente. O porquinho da palha sorriu lento e venenoso. Oh, diremos. Nos devorar. Que quase conseguiu. Que apenas nossa bravura nos salvou. Ele se virou para o irmão. Vamos. Para contar do que é verdade. Eles partiram, levando a risada e a tocha consigo. Lado da corça. Ele limpou os ferimentos. Aplicou ervas da floresta. Imobilizou as patas quebradas com galhos e musgo. Mas não de medo dele. Você vai sobreviver, murmurou ele. Todos vocês sobrevivem. É para isso que existo. No exato momento, a narrativa já estava sendo tecida. A Vila dos 3 Reinos, como os porquinhos haviam rebatizado o povoado, acordou com os sinos de alarme. Diante da multidão assustada, o porquinho da palha narrava a quase tragédia da noite anterior. As próprias roupas, espalhado sangue de animal em seu pelo, e agora gesticulava dramaticamente. Ele estava faminto, com sede de carne. Meu irmão e eu quase fomos devorados. Nas horas certas. Tremia nos momentos calculados. Casa de palha reforçada ele teria soprado e nos destruído. A multidão murmurava horrorizada. Atrás dos pais. Anciãos balançavam a cabeça confirmando histórias antigas. Observando tudo com olhos mortos, o porquinho da pedra não sorria. Ele nunca sorria. Em sua imobilidade. A satisfação de um estrategista vendo seu plano se desenrolar perfeitamente. Dominavam a vila como garras cravadas em carne. A primeira, a casa de palha, era enganosamente frágil. Labirintos de cordas e armadilhas esperavam invasores. Nas paredes, mensagens pintadas com sangue. Protegidos pela palavra, governava através da fé manipulada, do medo transformado em devoção. A segunda, a casa de madeira, era um arsenal vivo. Exibiam criaturas da floresta capturadas. Coelhos, raposas, até um urso jovem, todos mutilados para estudo. Chamava isso de ciência da sobrevivência. A vila chamava de necessário. Pedra era o verdadeiro trono dos antigos habitantes da floresta, cimentada com cinzas de livros queimados, que contavam a verdadeira história da região. O Porquinho da Pedra guardava os segredos e os prisioneiros. Mas nas masmorras, sob a fortaleza de pedra, criaturas inocentes definham, mas por simplesmente existirem fora do controle dos porquinhos. A anciã corvo que ousara questionar a narrativa oficial, disse o porquinho da pedra visitando-a naquela tarde. Sua voz era tão fria quanto a pedra que o cercava. Matou ninguém, que fomos nós quem incendiamos a antiga vila, que inventamos o monstro para justificar nosso reino. E suas asas haviam sido quebradas semanas atrás. E quando a verdade vir à tona, verdade, beça, verdade é o que a maioria acredita, e a maioria acredita em nós. Treiro.
O lobo não tinha nome, pelo menos não um que alguém lembrasse. Da vila, quando a floresta ainda era livre e as criaturas viviam sem cercas ou coroas. Simples, proteger, mediar, manter o equilíbrio. Mas equilíbrio não interessa a tiranos. Os 3 irmãos chegaram à região, eram apenas comerciantes, porcos comuns, sem ambições aparentes. Construir. O lobo ingênuo concordou. A primeira casa surgiu em palha, humilde, inofensiva, prática, razoável. A terceira em pedra, e ali começou a transformação. Eles construíram não uma casa, mas uma prisão, e dentro dela armaram o plano perfeito. Criar um inimigo. O porquinho da madeira se feriu, gritou que havia sido atacado por um lobo. Nada acreditou. Com uma criança resgatada das garras do monstro. Uma criança que o lobo nunca havia tocado, mas que foi ensinada a tremer ao vê-lo. Aconteceu. Não precisava. A narrativa estava plantada. Agora, o lobo, qualquer violência era justificada. Ele poderia ter lutado. Poderia ter invadido a vila, exposto as mentiras com fúria. Faria a narrativa. Então ele escolheu o exílio silencioso, tornando-se guardião das criaturas que os porquinhos caçavam. Algo mudou. Um coelho chegou correndo à sua caverna ofegante. Lobo! Lobo! Eles pegaram minha família! Deira, por favor. O lobo fechou os olhos. Quantas vezes já ouvira esse pedido? Alguém apenas para ser acusado de sequestro. Mas o coelho tinha olhos de criança. E crianças não mentem por escolha, disse o lobo. 4. O sopro que liberta a casa de madeira cheirava a metal e desespero. Silêncio da madrugada, cada passo calculado. Não podia ser visto. Medos que pregavam sobre ele. Mas também não podia abandonar os inocentes. Pátio interno expostas como troféus. Dentro delas a família do coelho. Mãe, pai, 3 filhotes. Cados. Ao redor instrumentos de tortura organizados como arte. Minha dentro bêbado de vinho e crueldade. O lobo poderia tê-lo matado. Uma mordida, silenciosa, justa. O monstro que alegavam ser. Então ele fez algo diferente. Enchendo seus pulmões ancestrais com o ar da floresta, ar carregado de resina, de névoa, de memória, e soprou. Foi um sopro de verdade. A madeira gemeu, as paredes tremeram. Da estrutura, segredos começaram a emergir. Diários escondidos nas vigas, documentos selados entre tábuas, registros de cada criatura torturada, cada mentira contada, ou não derrubou cada a casa, inocente sacrificado em nome seus segredos, espalhando-os pela vila como folhas de outono. Olhos em silêncio e desapareceu antes do amanhecer. Mas pela manhã, a vila acordou encontrando verdades em suas portas. O porquinho da palha reagiu com genialidade. É truque dele, bradou na praça segurando um dos documentos revelados. Estes escritos, quer nos dividir, quer que duvidemos uns dos outros. E a multidão, treinada no medo, hesitou, apertada na mesma noite, não pelo lobo, mas por um jovem porco da vila que lera os documentos, que vira os nomes de familiares nas listas de desaparecidos. Pedra, abrira as masmorras, praça, asas quebradas e tudo, e sua voz cortava o discurso do tirano. Eu estive nas masmorras, gritou ela, vi as listas. E nunca em 20 anos vi o lobo fazer mal a alguém que não o ameaçou primeiro. Riu benevolente. Pobre criatura. O trauma a confundiu. Devemos rezar por... Basta da praça. O lobo estava ali. Alto, magro, cicatrizes antigas marcando seu pelo cinza. Apenas cansado. Vocês querem um monstro? Disse ele andando lentamente em direção ao centro. Mas alguns, os que haviam lido os documentos, os que perderam entes queridos, permaneceram. Fortalezas. Olhem para quem realmente devora vidas. O porquinho da madeira surgiu com sua besta. Se as escadas da torre, armadura completa, espada em punho. Invasor, disse o da pedra. Você violou nossos lares, libertou criminosos. Criminosos? O lobo riu sem humor. Famílias de coelhos são criminosas? Perguntas? Filhotes que brincam muito perto da fronteira? Sacrifício, respondeu o da pedra aproximando-se. Ordem. O lobo parou a 3 metros dele. Vocês chamam isso de ordem? O porquinho da palha ergueu as mãos performático até o fim. Cidadãos, vejam, ele confessa que destruiu. Confessa. Confesso que salvei vidas que vocês consideraram descartáveis. Multidão. Confesso que protegi aqueles que vocês caçaram por diversão. E tolamente que a verdade importaria.
Houve silêncio. Então uma voz. A do jovem porco que libertara Corvina. Outra voz. Minha irmã desapareceu há 2 anos. Diziam que o lobo a levou. Documentos da casa de pedra. O porquinho da madeira ergueu a besta. Chega de palavras. A flecha voou. Dessa vez, ela se cravou em seu ombro e ele cambaleou, mas não caiu. Então, disse ele, sangue escorrendo. Matem o guardião, vejam se a floresta perdoa. 6. O que aconteceu a seguir não foi uma batalha épica. Foi algo mais devastador. A verdade em massa. Aqueles que haviam lido, que haviam questionado, que haviam perdido, começaram a se mover, mas com determinação. Invadiram a casa de madeira e libertaram as criaturas torturadas. Palha e encontraram os templos secretos, onde sacrifícios eram realizados em nome de uma fé inventada. E descobriram as masmorras e os corpos. Os 3 irmãos lutaram, armado por suas próprias vítimas libertadas. Agir, manipular, prometer, mas suas palavras finalmente soavam vazias. No fim, mais estratégia nada significa quando o exército deserta. E o lobo? Ele não participou da vingança, pressionando o ferimento, observando a justiça finalmente se desenrolar. Ao lado, asas ainda quebradas. Você poderia ter feito isso sozinho, destruído tudo o que diziam ser, respondeu o lobo. Monstros não são criados pela violência que cometem, mas que contam sobre eles. 7. Ansioso. Quando o julgamento terminou, a vila ofereceu ao lobo o que achavam ser honra, uma estátua, um título, o governo da região. Vocês não precisam de outro rei, disse ele, já se afastando em direção à floresta. Não criar monstros de quem não entendem. O jovem porco que iniciara a revelação correu atrás. Mas, você é herói. O lobo parou, olhou para trás. Não sou herói. Sou apenas alguém que escolheu não se tornar o que disseram que eu era. Cabeça do jovem. O heroísmo de verdade? Foi seu. De Corvina. De todos que escolheram questionar a narrativa fácil. Perguntou alguém da multidão. O que fazemos com eles? Os 3 irmãos estavam acorrentados, finalmente silenciosos. Justiça que negaram aos outros, disse o lobo. Mas cuidado, é fácil trocar tiranos por novos tiranos. Monstros. Ele desapareceu na névoa da floresta. Meses depois a vila se reconstruía. As fortalezas foram desmontadas. Memorial. Não ao lobo, mas às vítimas esquecidas. Exilados. Cada um enviado a direções diferentes, sem poder, sem voz. Que morreram na primeira semana. Outras que ainda vagam tentando encontrar novas vilas para enganar. Nova guardiã dos registros históricos, garantindo que a verdade fosse preservada. Não completamente, mas ela dizia que cicatrizes eram apenas lembretes de batalhas que valeram a pena. E o lobo? Com a floresta à noite juram vê-lo às vezes. Uma sombra cinza entre as árvores. Olhos dourados observando. Apenas presente, porque guardiões não buscam glória. Eles buscam apenas que os inocentes durmam seguros. Mente, digam a verdade. A lição da fumaça em tavernas. Pais contam aos filhos a história dos 3 porquinhos tiranos, não para assustar, mas para ensinar. Aparecem com garras e presas. Aparecem com coroas, sorrisos e promessas de segurança. Tu não é o lobo na floresta. É o medo que te faz queimar a floresta inteira sem perguntar quem vive nela. Perguntam, o lobo ainda existe? Os pais olham para a floresta enevoada e respondem, existe. E que bom que existe. Guardiões desaparecerem. É o dia em que os tiranos retornam. O lobo soprou não destruiu casas. Destruiu mentiras. E mentiras, uma vez expostas, nunca mais se erguem da mesma forma. Fim.